Os vizinhos conheciam esta família. Uma casa arrumada, um gramado bem cuidado. Os mais novos da família que eram vistos no quintal quase todos os dias. Mas quando perguntaram sobre Daniel, ninguém conseguia se lembrar quando o tinham visto pela última vez. Um disse, talvez há 1 ano. Outro, parece que há vários anos. Ele morava nesta casa, ele não foi a lugar nenhum, e ainda assim ele desapareceu, sem deixar sua própria família. 14 de outubro de 2001. Subúrbio de Fort Worth, Texas. Uma chamada para o serviço de emergência é recebida à noite. Uma mulher calmamente informa o endereço e comunica que o filho, Daniel, não come há vários dias e quase não se levanta. A voz é firme. As formulações são precisas. Ela não se apressa nem se confunde nas palavras. Não há tremor nem pausas que geralmente ocorrem quando uma pessoa tenta controlar a agitação. A entonação é como se ela estivesse ditando uma lista de compras. O operador do 911 verifica o estado, pede para verificar a respiração e recomenda que ela permaneça na linha até a chegada da ajuda. As respostas são curtas e calmas. Em algum momento ouve-se um som, talvez passos ou algo sendo arrastado no fundo. Ela não se distrai. A conversa dura menos de 2 minutos e não transmite uma sensação de ameaça urgente. A equipe de paramédicos parte imediatamente. O endereço fica em um subúrbio comum, uma rua tranquila, casas arrumadas. Bicicletas são usadas nas interseções. Uma das varandas dos vizinhos tem a luz acesa. Nada indica uma situação crítica. No caminho, os paramédicos revisam os dados da chamada. Recusa alimentar, fraqueza geral. As formulações deixam claro que se trata de um jovem. Para a equipe, parece uma chamada médica padrão. Um deles faz uma anotação no tablet. O outro olha pela janela, observando os números das casas. O carro para em frente a uma fachada bem cuidada. A varanda está limpa. Nos degraus há um capacho de borracha, cuidadosamente alinhado à borda. A campainha funciona na primeira tentativa. A porta é aberta pela mulher que falou ao telefone. Ela age com reserva, não se agita. As mãos estão abaixadas ao lado do corpo. Diz que Daniel está no banheiro. Gesticula na direção, mas não se move do lugar. A casa está limpa. O ambiente é bem cuidado. Fotografias de família estão penduradas na parede do corredor. Na cozinha, a geladeira funciona silenciosamente. Na primeira avaliação, fica claro que o estado de Daniel não está relacionado a uma deterioração súbita. Sua aparência imediatamente causa preocupação profissional. A altura, o porte físico e o estado geral não correspondiam às expectativas. Sua aparência falava por si. Ele claramente não havia sido tratado com carinho. A pele estava pálida, quase cinza. Os olhos semicerrados, mas o olhar não se fixava em nada. Um dos paramédicos inicia as ações padrão. Verifica o pulso, examina as pupilas. O segundo afasta-se e contacta o despachador. Ele abaixa a voz, mas as palavras são audíveis o suficiente. Ele relata que o estado de Daniel indica esgotamento prolongado e não uma recusa temporária de comida. No entanto, na própria casa não há sinais de emergência. O ambiente é calmo. Na mesa da cozinha há um vaso com flores artificiais. Não há uma única mancha no chão. Nada parece abandonado ou negligenciado. Esse contraste é notado imediatamente, sem exames ou perguntas adicionais. O paramédico olha novamente para o corredor. Desenhos na geladeira, calendário com anotações. Tudo como em qualquer casa. A versão dos pais deixa de coincidir com o que os médicos veem. A lacuna entre as palavras e a condição é muito óbvia. A mulher está na soleira da porta, braços cruzados sobre o peito. Não olha para Daniel, mas para as ações da equipe. O paramédico mais velho decide notificar a polícia, pois o que foi visto não pode ser explicado por uma causa médica dentro de uma chamada comum.
A partir desse momento, a saída da ambulância no subúrbio de Fort Worth deixa de ser rotineira e torna-se o início de uma investigação que em breve revelará o que estava acontecendo naquela casa muito antes da noite de 14 de outubro. Depois que a informação dos médicos é transmitida à polícia, uma verificação padrão do ambiente começa. Não porque a casa pareça suspeita, mas porque a condição de Daniel não é explicada por razões médicas de um dia ou uma semana. É preciso entender há quanto tempo isso está acontecendo e quem poderia ter notado. Por fora, a casa não levanta questões. Um subúrbio tranquilo de Fort Worth, uma fachada arrumada, um gramado bem cortado. A grama é uniforme, como se tivesse sido aparada recentemente. Brinquedos estão no quintal. Um caminhão basculante de plástico, uma corda de pular, uma bola um pouco murcha. Ao lado, um pequeno playground onde os vizinhos se reuniam à noite. Os balanços balançam levemente com o vento. Externamente é uma casa de família comum, não diferente de dezenas de outras nesta rua. Quando os carros de serviço aparecem na rua, os vizinhos saem para ver. Alguém para perto da caixa de correio. Alguém finge verificar o canteiro de flores. Para eles, isso é inesperado. Este endereço nunca foi associado a problemas. Não houve chamadas para a polícia, conflitos barulhentos ou reclamações aqui. Durante as primeiras conversas, os vizinhos descrevem a família quase da mesma forma. Calmos, educados, não muito sociáveis, mas também não distantes. Cumprimentavam-se, às vezes trocavam algumas frases. O comportamento não destoava do ritmo geral da rua. Um vizinho menciona que às vezes via a mãe no supermercado. Outro recorda as decorações de Natal. Nada de especial. A mãe aparecia regularmente na rua com outros membros da família. Eram vistos no quintal, no parquinho, a caminho da escola. Estavam à vista. Os vizinhos os conheciam. Uma mulher recorda como a filha mais nova lhe ofereceu biscoitos no dia de ação de graças. Era a presença deles que criava a sensação de que tudo estava bem na casa. Nesta fase, a polícia não registra nada alarmante. O quadro parece completo. A casa vive a vida normal de um subúrbio. De manhã, os carros partem. Durante o dia, a rua fica vazia. À noite, alguém volta do trabalho. Alguém sai para passear. Cães latem. Portas batem. Tudo como em qualquer lugar. O ponto de virada surge mais tarde, quando as conversas se tornam mais precisas e abordam pessoas específicas e não a família como um todo. Um dos vizinhos diz que não vê Daniel há muito tempo. Não há um mês ou dois. Segundo a sua percepção, já se passaram vários anos. Ele se cala, tentando se lembrar de algo. Sacode a cabeça. Este momento é registrado separadamente. O policial pergunta novamente. Pede para se lembrar exatamente quando. O vizinho não consegue dizer a data, mas afirma com certeza que foi muito antes deste ano. Ele olha para casa como se estivesse tentando ver algo que não havia notado antes. Outro vizinho confirma o mesmo. Ele se lembra bem dos outros membros da família, mas Daniel, com o tempo, parou de aparecer na rua. Não o viam no quintal, não o viam saindo de casa. Ele simplesmente desapareceu do campo de visão comum. O vizinho encolhe os ombros, diz que nem sequer havia pensado nisso. É aqui que surge a inconsistência. A família continuava a viver à vista. Os outros apareciam regularmente na rua. A casa não parecia fechada ou abandonada. Mas uma pessoa dessa família esteve ausente por anos, e ninguém conseguia explicar essa ausência com precisão. Anteriormente, isso era facilmente explicado. Doença. Educação em casa. Morar com parentes. Essas versões pareciam plausíveis, até que começaram a ser comparadas entre si e com o que os médicos viram dentro da casa. Agora, elas se desfaziam. A partir desse momento, para a polícia, torna-se importante não apenas o que aconteceu no dia da chamada da ambulância, mas também por quanto tempo Daniel esteve fora do campo de visão dos que o rodeavam.
O mundo exterior normal deixa de ser um pano de fundo e torna-se parte da investigação, pois foi ele que permitiu que o que estava acontecendo passasse despercebido por vários anos. Na sala de emergência, os médicos imediatamente registram que o estado de Daniel não surgiu nos últimos dias. As primeiras medições já mostram desvios que não se formam rapidamente e não são explicados por uma breve recusa de comida. Ele é transferido para a área de observação intensiva. A maca rola pelo corredor. As rodas rangem levemente nas curvas. A enfermeira segura o soro. Procedimentos padrão são realizados. Medem altura, peso, sinais vitais. Coletam amostras. Tudo isso é registrado na ficha médica sem comentários ou suposições. Os tubos de ensaio se alinham. A caneta range nas etiquetas. A ficha contém os dados. Em seguida, vêm números que causam séria preocupação. Os indicadores não correspondiam ao esperado. Sua condição falava por si. A enfermeira fixa o olhar nos números. Verifica novamente. Os números não mudam. Após o exame inicial, os médicos formulam os diagnósticos. Distrofia alimentar. Desidratação grave. Sinais de atrofia de órgãos internos. O organismo está esgotado sistemicamente. Isso não parece ser o resultado de uma única falha ou de uma doença que começou recentemente. Cada item é registrado em uma linha separada. A página da ficha é preenchida até a metade. São notados separadamente vestígios de que ele não foi tratado com carinho. Esses vestígios não são recentes. Alguns deles já cicatrizaram. O prontuário médico indica que não houve tratamento no momento em que apareceram. A natureza dessas lesões não se encaixa em um único episódio acidental. O médico faz uma anotação na margem, sublinha-a 2 vezes. Antes de tirar conclusões, os médicos verificam possíveis alternativas. São consideradas doenças congênitas, distúrbios metabólicos, síndromes raras. Os resultados dos exames retornam um após o outro. Nenhuma dessas versões é confirmada. O quadro clínico permanece inalterado em todas as verificações. Neste momento, o médico-chefe da unidade se junta à avaliação. Ele examina a ficha completa, desde as primeiras medições até os resultados dos exames e a descrição do estado. Vira as páginas lentamente, retorna a uma das sessões, relê. Sua conclusão é formulada com reserva e sem avaliações emocionais. Tal estado não pode se formar sozinho e não está relacionado a causas genéticas. Ele se desenvolve com restrição alimentar prolongada e sistemática. Esta conclusão é oficialmente registrada. As formulações são escolhidas para refletir fatos médicos e não suposições sobre motivos. Até este momento, falava-se de um estado grave. Agora, nos documentos, aparece indicação de ações externas como causa do ocorrido. O médico-chefe entra em contato com a polícia. Ele relata a exaustão crítica, os sinais de maus-tratos e a ausência de uma explicação médica que pudesse justificar esses indicadores. A voz é calma, sem palavras desnecessárias. Não é uma ligação emocional nem uma acusação. É um sinal médico formal. Nesse mesmo momento, os pais continuam a insistir na sua versão. Falam de uma doença rara e de que Daniel, supostamente, recusava a comida por conta própria. A mãe repete as mesmas frases. O padrasto acena em concordância com as palavras dela. Essas explicações não encontram confirmação na ficha médica e permanecem apenas palavras. Os médicos não entram em discussões. Eles continuam a registrar os dados. Cada medição, cada diagnóstico e cada inconsistência permanecem nos documentos. A caneta desliza no papel. Os números se alinham em colunas. São esses registros que mais tarde se tornarão a base para todas as conclusões futuras. Ao final desta etapa, torna-se evidente que não se trata de uma piora súbita ou de um problema temporário. Os dados médicos indicam um processo que se desenvolveu por muito tempo e exigiu decisões constantes por parte dos adultos. A partir desse momento, para a polícia, o principal não é a busca por uma doença,
mas a reconstituição de como Daniel vivia antes de ser internado e quem, ao longo desses anos, controlava suas condições de vida. O laudo médico dá à polícia a base para verificar as explicações da família. Até este momento, elas eram percebidas como uma das versões. Agora, é preciso registrá-las e compará-las com o que já está nos documentos. A conversa decorre calmamente, sem pressão e sem acusações. O detetive simplesmente pede que se conte o que aconteceu com Daniel nos últimos anos e como a família explica o seu estado. O gabinete é pequeno. Sobre a mesa há uma pasta com papéis. O gravador está ligado. A mãe começa primeiro. Ela fala com confiança e de forma consistente. Segundo ela, Daniel tem uma doença rara, ligada ao metabolismo. Ela afirma que ele há muito tempo recusava comida e quase não reagia às tentativas de alimentá-lo. Qualquer mudança no seu estado, ela explica pelas peculiaridades da doença. As mãos estão sobre os joelhos. A postura não muda. O padrasto confirma o que foi dito. Seu relato repete quase totalmente as palavras da mãe. As mesmas formulações. As mesmas explicações. Ele não adiciona novos detalhes nem corrige o que foi dito. Apenas apoia a versão já apresentada. Às vezes ele olha para a esposa, como se estivesse a consultar. O detetive faz perguntas de esclarecimento. Quando os problemas foram notados pela primeira vez? Onde procuraram ajuda médica? Quem acompanhou Daniel anteriormente? As respostas permanecem gerais. Nomes de clínicas não são mencionados. Sobrenomes de médicos não são lembrados. Os prazos soam vagos e não formam uma cronologia clara. A mãe faz uma pausa. Olha para o teto. Diz que não se lembra exatamente. Ao mesmo tempo, o comportamento dos pais chama a atenção. Quase não se interessam pelo estado atual de Daniel. Não perguntam sobre prognósticos e tratamento. Nenhuma vez proferem palavras como ele está? Ou quando podemos vê-lo? Toda a conversa se resume a repetir uma versão, sem desvios ou esclarecimentos. Isso é registrado no protocolo como uma observação, sem avaliações ou conclusões. A conversa termina rapidamente. Os detetives não expressam dúvidas nem discutem. Nesta fase, é importante para eles manter as formulações originais para depois compará-las com os fatos. O gravador é desligado. A pasta é fechada. Paralelamente, os médicos continuam o exame. Como parte do procedimento padrão, é realizada uma radiografia. O aparelho zune. As placas se alinham no negatoscópio. As imagens são enviadas ao radiologista para avaliação do estado ósseo. Quando os resultados estão prontos, o radiologista presta atenção a várias áreas. As imagens mostram vestígios de danos. Eles pertencem a diferentes períodos. Alguns já cicatrizaram. Outros parecem mais recentes. Os danos estão distribuídos de forma que não podem ser explicados por um único episódio ou uma queda acidental. O radiologista passa o dedo pela imagem. Mostra a um colega. Ele acena em silêncio. O radiologista indica que as lesões se formaram em diferentes momentos e não foram acompanhadas de tratamento completo. Essa conclusão é registrada por escrito e anexada à documentação médica. Assinatura, carimbo, data. Neste momento, as palavras dos pais confrontam-se pela primeira vez com dados objetivos. Nem a doença rara, nem a recusa alimentar explicam a presença de múltiplas lesões de diferentes épocas. O detetive compara o laudo médico com o que havia sido dito anteriormente. O relato dos pais permanece o mesmo. Não surgem novas explicações. A discrepância entre as palavras e os fatos torna-se registrada. Isto ainda não é uma acusação nem uma conclusão final, mas a partir deste momento, a investigação ganha um primeiro apoio sólido. As imagens médicas tornam-se a primeira prova que muda a direção da verificação e força a polícia a olhar atentamente para o que acontecera com Daniel muito antes da sua internação. Após as conclusões médicas, as discussões sobre as versões ficam em segundo plano. O foco recai sobre as pessoas que estavam com Daniel todos os dias e tomavam decisões por ele. A casa onde a família morava não era isolada. Outros membros da família também estavam lá.
Os vizinhos os viam. Eles saíam para a rua, brincavam no quintal, iam para a escola. Suas mochilas estavam no corredor. Suas vozes eram ouvidas à noite. Para os vizinhos, parecia uma vida suburbana normal. Nesse contexto, a situação de Daniel se destaca drasticamente. Ele morava na mesma casa, mas existia à parte do ritmo geral. Quase não era visto. Com o tempo, sua ausência deixou de ser notada por completo. Para os detetives, isso se torna um ponto importante, porque se trata de condições diferentes dentro de uma mesma família. Uma casa, mesmas paredes, vidas diferentes. A investigação é conduzida pelo Departamento de Polícia de Fort Worth, e, em primeiro lugar, a atenção se concentra na mãe e no padrasto. Foram eles os responsáveis pelo dia a dia, alimentação e busca por assistência médica. A presença de outros membros da família na casa apenas enfatiza essa responsabilidade. Os detetives verificam suas biografias: trabalho, educação, histórico de moradia. A mãe, no início dos 30, vários empregos comuns, loja e escritório, novamente loja. O padrasto, aproximadamente da mesma idade, renda fixa, carteira de motorista. Nada que chamasse imediatamente a atenção. Pessoas comuns com documentos comuns. Em seguida, verificam os registros oficiais. Sem antecedentes criminais, sem queixas de vizinhos, não houve chamadas para serviços sociais neste endereço. Até outubro de 2001, o sistema não registrou nenhum sinal de alarme. Os bancos de dados estão vazios. As linhas estão limpas. Quanto mais tempo os detetives estudam os documentos, mais forte é a sensação de ruptura. No papel, tudo parece calmo. No hospital, foi registrado um estado que não pode aparecer de repente e não se encaixa nas explicações dos pais. Esses dois mundos não se cruzam. Voltam às suas palavras novamente. A versão permanece a mesma. Doença. Recusa de comida. Nenhuma outra razão. Agora, essas explicações soam no contexto dos dados médicos e de como os outros viviam na mesma casa. Os policiais esclarecem detalhes do cotidiano. Quem estava em casa durante o dia? Onde Daniel costumava ficar? Quem monitorava sua rotina? As respostas soam confiantes, mas permanecem gerais e não se encaixam em um quadro completo. A mãe olha um pouco para o lado. O padrasto tamborila os dedos no joelho. Em algum momento fica claro que não há mais para onde ir com documentos e palavras. Os fatos médicos falam de um processo prolongado. As bases de dados oficiais não explicam como ele poderia ter continuado por anos. Resta um lugar onde tudo pode ser visto sem interpretações de terceiros. A casa. É para lá que decidem ir em seguida. Os detetives preparam uma busca baseados nas conclusões médicas, nos raios-x e nas divergências nas explicações dos pais. Este não é um passo abrupto nem uma emoção, mas uma continuação lógica do que já foi registrado. A esta altura, a investigação ultrapassa os limites do hospital. À frente, a inspeção da casa, que por fora parecia comum, mas por dentro poderia esconder as respostas para como Daniel vivia ao lado dos outros e por que suas condições eram tão diferentes. Enquanto os documentos para a busca são preparados, a polícia dá mais um passo. Os detetives conversam com outros membros desta família, com aqueles que viviam na casa e viam o que acontecia todos os dias. As conversas ocorrem na presença de um assistente social. A sala é clara. Sobre a mesa há um copo com água e lápis de cor, sem pressão e sem formulações bruscas. É importante entender como era a vida normal a portas fechadas, sem versões ou suposições. À primeira vista, tudo parece calmo. Os que vivem na casa são bem cuidados, ativos, respondem livremente às perguntas. As roupas estão limpas, os cabelos arrumados. Esse contraste salta à vista de imediato, especialmente se tivermos em mente o estado de Daniel que os médicos registraram no hospital. Às perguntas gerais, as respostas soam semelhantes. Segundo eles, Daniel estava frequentemente doente e passava quase todo o tempo separado.
Essas palavras se repetem várias vezes, como se fosse uma explicação habitual, a qual todos já estavam acostumados há muito tempo, como uma frase decorada. Quando a conversa chega aos detalhes, as respostas tornam-se mais cautelosas, surgem pausas, o olhar desvia, as frases são interrompidas, como se fosse incômodo ou assustador continuar a falar. Os dedos coçam a barra da camiseta, a perna balança debaixo da mesa. A assistente social suavemente redireciona a conversa para os momentos cotidianos. Onde Daniel estava durante o dia, o que acontecia se ele fizesse barulho, quem o visitava com mais frequência. A voz é calma, quase monótona. Assim se pergunta sobre o tempo. É neste exato momento que uma das mais jovens da família pronuncia uma frase que muda toda a conversa. Calmamente, sem emoções, ela diz que a mamãe ficava brava quando ele fazia barulho no armário. Essas palavras são ditas sem explicações. Para ela, não é uma confissão nem uma queixa. É simplesmente uma lembrança, contada tão cotidianamente quanto qualquer outro detalhe da vida da casa. Ela pega um lápis e começa a desenhar. O assistente social não se mexe. Os detetives registram a frase literalmente, sem esclarecimentos e sem comentários. A caneta paira por um segundo sobre o papel. Até este momento, falava-se de doença e isolamento. Agora, surge um lugar concreto. Não um quarto abstrato nem um espaço separado, mas um armário. Este detalhe imediatamente define a direção das ações futuras. Não requer interpretações e não necessita de avaliações emocionais. Ele indica onde exatamente procurar confirmações para o que já está refletido nos documentos médicos. A essa altura, a polícia tem um quadro completo de diferentes fontes, conclusões médicas, radiografias e as palavras ditas de dentro da família. Tudo converge para um ponto. A inspeção da casa deixa de ser uma formalidade e torna-se um passo necessário para verificar um local específico. Após as palavras proferidas na entrevista com a família, um ponto se torna importante para médicos e polícia. Antes da busca é preciso excluir qualquer influência dos pais e permitir que Daniel fique calmamente sob observação. No dia seguinte, em outubro de 2001, uma decisão oficial é tomada no hospital. Ela é formalizada através do Serviço de Proteção de Menores do Condado de Tarrant, com a participação da polícia de Fort Worth. Os pais têm seu contato com Daniel temporariamente restrito durante a investigação. O documento é assinado às 3 da tarde. O documento é lido na presença de funcionários do hospital e da polícia. Não se trata de privação de direitos, mas de uma medida temporária. A razão é simples e clara. Conclusões médicas, raios-x e depoimentos obtidos dentro da família. A voz do leitor é monótona, sem inflexões. A linguagem jurídica não pressupõe entonações. A reação da mãe e do padrasto mostra-se inesperadamente brusca. Quase de imediato, a conversa descamba para um conflito. A voz eleva-se. A mãe dá um passo à frente. As mãos cerram-se em punhos. Acusações de falta de profissionalismo são proferidas contra os médicos. As suas ações são classificadas como ilegais. O padrasto repete várias vezes que ninguém tem o direito de interferir na sua família. Ele levanta-se, senta-se, levanta-se novamente. A mãe fala em queixas e tribunais, em como o hospital irá se arrepender da sua decisão. A conversa rapidamente desvia para o plano das exigências e ameaças. A sua voz torna-se mais aguda. As palavras misturam-se. Ao mesmo tempo, uma peculiaridade atrai a atenção dos detetives. Durante toda a discussão, os pais quase não falam sobre o estado de Daniel. Não perguntam sobre o tratamento, não se interessam pelos prognósticos, nenhuma pergunta sobre como ele se sente. O foco da conversa permanece apenas um: o cancelamento da proibição e a recuperação do controle. A equipe tenta manter a situação calma. Os médicos explicam que a medida é temporária e está relacionada à necessidade de estabilizar o estado. Os policiais lembram que a decisão deve ser cumprida. O segurança se aproxima da porta. Isso não muda o comportamento dos pais.
O detetive registra o ocorrido sem comentários. Não lhe interessa o conflito em si, mas a disposição dos assentos. Em uma situação de estresse, os pais repetem continuamente seus direitos, mas não o bem-estar de Daniel. Ele faz uma anotação no caderno. Sublinha. Essas observações não são consideradas como prova. Mas, em conjunto com os fatos médicos e os depoimentos anteriores, elas adicionam mais um traço ao quadro geral. Ao final do dia, a tensão no hospital diminui. A restrição permanece em vigor. O acesso dos pais foi interrompido. Todas as formalidades necessárias foram cumpridas. O corredor fica vazio. A luz do escritório apaga-se. Agora, com a influência da família excluída e os pontos-chave registrados, a polícia pode seguir em frente. O próximo passo leva ao local onde, segundo os membros da família, estava aquele cômodo dentro da casa, e onde será preciso verificar o que acontecia a portas fechadas. Após a obtenção do mandado, a polícia inicia a busca na casa. Na manhã de 17 de outubro de 2001, os detetives do Departamento de Polícia de Fort Worth chegam ao endereço no subúrbio do condado de Tarrant. As câmeras estão ligadas. Todas as ações são registradas a partir do momento da entrada. Uma luz vermelha pisca na câmera. Por fora, a casa parece bem cuidada. O quintal está arrumado. Na entrada, há brinquedos. Uma pá de plástico, um balde, uma bola. Nada destaca este local entre as outras casas da rua. As cortinas estão fechadas. O sol da manhã bate nas janelas. Por dentro, o ambiente é o mesmo. Limpo, arrumado, móveis dispostos. Na cozinha, tudo em ordem. Pratos no escorredor, toalha no gancho. Nos quartos dos outros membros da família, as camas estão feitas. Livros e roupas nas prateleiras. Um urso de pelúcia está sentado no parapeito da janela. Esses cômodos parecem como se espera em uma casa comum. Os detetives inspecionam a casa sequencialmente. Verificam o banheiro, a cozinha, os corredores. Abrem armários. Olham debaixo das camas. A busca decorre calmamente, sem pressa. Nesta fase, não se encontra nada que indicasse um espaço isolado separado. No fundo do corredor, a porta da despensa atrai a atenção. É um cômodo pequeno, não destinado à moradia. Ao examinar a porta, os detetives notam um detalhe que se destaca imediatamente. Todos param. Na porta, está instalado um trinco pelo lado de fora. A fixação é verificada no local. O metal está frio. Arranhões na moldura indicam uso frequente. O trinco está firmemente fixado e posicionado de forma que é impossível abrir a porta por dentro. Este momento é gravado em vídeo. A câmera se aproxima. Depois disso, toma-se a decisão de arrombar a porta. Atrás dela, há um espaço apertado. Aproximadamente 1 metro por 1,5 metros. Não há janelas, não há iluminação. A escuridão é tanta que os olhos não se acostumam de imediato. As paredes e o chão estão cobertos por vestígios de sujeira. No chão há um colchão fino, afundado, com manchas. Ao lado, um balde de plástico. Nada mais. No ambiente, sente-se um forte cheiro de amônia. Ele atinge o nariz desde o primeiro segundo. Indica o uso regular desse espaço e não que ele esteve fechado por muito tempo. Um dos detetives cobre a boca com a mão. Os detetives registram as dimensões da despensa. É impossível ficar em pé ali. O teto é baixo. O espaço não é destinado à permanência prolongada de uma pessoa. A fita métrica estala. Os números são anotados. Os peritos criminais são chamados ao local. O cômodo é isolado com fita amarela. Medições são realizadas. Fotografias são tiradas. Flashes iluminam os cantos. O estado das superfícies e a disposição dos objetos são anotados. Cada detalhe recebe um número. O contraste com o resto da casa é óbvio. Fora da despensa, ordem e cuidado. Fotos de família nas paredes.
toalhas limpas no banheiro. Dentro, um espaço fechado com sinais de uso constante. 2 mundos, divididos por uma única porta. A essa altura, a polícia já tem dados médicos, depoimentos de membros da família e, agora, um local específico que se relaciona diretamente com as palavras anteriormente ouvidas sobre o armário. A busca continua, mas o elemento-chave da investigação já foi encontrado. O espaço descoberto explica a duração da condição de Daniel e confirma que o ocorrido não foi acidental. A partir desse momento, a investigação avança para o próximo nível. Todas as ações futuras serão construídas em torno do que foi descoberto por trás dessa porta. Após a busca, os itens apreendidos são enviados para o laboratório forense do condado de Tarrant. A perícia não leva apenas um dia. O trabalho prossegue por etapas, à medida que os resultados são recebidos. Caixas com provas se alinham nas prateleiras, cada uma assinada. São encaminhados ao laboratório o colchão da despensa, amostras das paredes e do chão, bem como o trinco metálico da porta. Cada objeto é registrado separadamente, com indicação do local de descoberta e do momento da apreensão. Códigos de barras são colados nas embalagens, formulários são preenchidos à mão. Primeiro, examinam o colchão. Ele é fino, sem capa, com claros sinais de uso prolongado. A espuma está compactada a ponto de parecer papelão. A análise mostra contaminações biológicas, características da permanência regular de uma pessoa em um espaço fechado, sem acesso a condições sanitárias. Pela composição e distribuição dos vestígios, os especialistas concluem que se trata de um período prolongado. Não dias, não semanas. Paralelamente, é realizada a inspeção das paredes. Ao nível da altura de Daniel, são registrados numerosos vestígios de contato. Estão dispostos de forma desordenada, sem uma direção clara. Este padrão é característico de um contato constante com as paredes em condições de forte restrição de movimento. Não foram encontrados vestígios de adultos neste local, apenas pequenas pegadas, apenas um tamanho. É registrada separadamente a ausência de condições para uma vida normal. Na despensa não há luz, ventilação, objetos pessoais, nem livros, nem brinquedos, nem cobertores. A única saída é a porta, trancada por fora. As medições confirmam que é impossível ficar de pé ali. A pessoa só podia sentar ou deitar. Após a conclusão das perícias principais, os materiais são entregues ao médico legista. Ele compara os resultados dos exames laboratoriais com os dados médicos registrados no hospital. Os indicadores de Daniel correspondem às condições encontradas na despensa. Os números coincidem. O quadro se completa. Na conclusão, indica-se que as condições identificadas explicam diretamente o estado registrado. As versões de doença ou falha genética não encontram confirmação. O documento é assinado. Data. Carimbo. A esta altura, a polícia tem um quadro sólido. Os dados médicos e os resultados das perícias complementam-se e apontam para a mesma coisa. Após esta etapa, a investigação passa para o próximo passo. Agora não se trata de verificar fatos, mas sim as ações dos adultos e a sua avaliação legal. Após o surgimento do advogado, a linha de defesa torna-se clara quase imediatamente. Toda a responsabilidade é transferida para o padrasto. Ele é apresentado como uma pessoa dura e controladora, alguém que supostamente tomava as decisões cruciais na casa. A mãe, nessa versão, parece uma figura dependente, incapaz de influenciar o que acontecia. Uma vítima das circunstâncias. Essa posição é formalizada e transmitida à investigação. Os detetives não discutem nem comentam. A versão é aceita para verificação. A pasta é preenchida com novas páginas. Começam pelo passado do padrasto. Verificam antigos locais de trabalho. Entrevistam colegas e conhecidos. Levantam antigos endereços. Questionam sobre seu comportamento no dia a dia e em conflitos. As respostas convergem para um ponto. Uma pessoa difícil, brusca, mas ninguém descreve sinais de controle total sobre os entes queridos. Um ex-vizinho diz: um sujeito comum, às vezes nervoso.
Esses depoimentos são registrados e adicionados aos materiais. Paralelamente, continua o trabalho com as mídias apreendidas. Durante a busca, o telefone da mãe foi apreendido na casa. O dispositivo é enviado para a perícia digital juntamente com outros materiais. Ao analisar os dados, os especialistas reconstruem a correspondência com uma amiga próxima. As mensagens datam de um período em que o padrasto ainda não morava naquela casa. A correspondência não está fora de contexto. Ela se estende por meses, centenas de mensagens, anos. Nessas mensagens, a mãe reclama regularmente de Daniel, usa formulações duras, escreve sobre irritação e o desejo de mantê-lo separado dos outros membros da família. Chama-o de fardo. Um estorvo. Estas palavras aparecem muito antes do surgimento de outro adulto na casa. Para a investigação, este é um detalhe importante. A cronologia mostra que a atitude da mãe se forma mais cedo e não está ligada à influência do padrasto. A linha do tempo não mente. Depois disso, a versão de responsabilidade exclusiva do padrasto não é confirmada pelos dados coletados. A verificação mostra que o que aconteceu na casa não pode ser explicado pela pressão de uma única pessoa. Após isso, os investigadores analisam as ações de cada um dos adultos e as comparam com os factos já estabelecidos. A esta altura, os investigadores já compreendem as condições em que Daniel vivia e as decisões tomadas pelos adultos. O próximo passo relaciona-se com o que, durante muito tempo, permaneceu fora do âmbito dos factos. Por que é que nesta família foi ele que acabou por ser isolado? O trabalho começa com o estudo da história familiar. São consultados os arquivos do Tribunal de Família do Condado, documentos de casamentos e divórcios, pastas empoeiradas, selos desbotados. Nos materiais está registado o primeiro casamento da mãe com Michael Cavanaugh, contraído no final dos anos 80. Desse casamento nasceu Daniel. O divórcio foi oficializado no início dos anos 90, quando ele tinha apenas alguns anos. O relacionamento entre os ex-cônjuges terminou em conflito e sem contatos posteriores. Esses dados são confirmados por documentos judiciais e materiais de casos familiares. Disputas sobre divisão de bens, acusações, contraprocessos. A mãe estabeleceu uma nova união significativamente mais tarde. Os demais membros da família surgiram já no segundo casamento, na segunda metade dos anos 90. Essa divisão é claramente rastreável nos documentos e confirmada pelos depoimentos de conhecidos da família. Um do primeiro casamento, os outros do segundo. As pessoas que frequentavam a casa lembram que Daniel raramente era visto perto dos outros. Ele quase não participava da vida familiar em geral e raramente era mencionado em conversas na presença de estranhos. Uma conhecida diz: "Eu nem sabia que eles tinham um filho mais velho." Ela encolhe os ombros. Durante a busca, além dos dispositivos digitais, foram apreendidos objetos pessoais da mãe na casa. Entre eles, vários cadernos e blocos de anotações guardados no quarto, na gaveta da cômoda, sob a roupa de cama. Esses materiais foram posteriormente examinados no âmbito do caso. As anotações eram rascunhos feitos à mão em diferentes épocas. Não eram sistematizadas e não pareciam ter sido preparadas para olhos alheios. A caligrafia era irregular, a tinta de cores diferentes. Nestas anotações, a atitude em relação a Daniel manifesta-se de forma consistente. A mãe chama-o de cópia de Michael, referindo-se ao ex-marido. Em outros lugares, ele é designado como lembrete e a causa de todos os meus problemas. Essas formulações repetem-se ao longo de vários anos e surgem muito antes dos acontecimentos de 2001. O tom dos registros é uniforme e frio. Não são explosões de emoção, mas uma percepção arraigada que persistiu por um longo tempo. Como um relatório, como a contabilidade do ódio. Para a investigação, isso se torna uma explicação importante. Dentro de uma mesma família, Daniel era um estranho. Ele não era percebido como um indivíduo separado, mas como uma ligação com um casamento passado e um conflito que a mãe nunca conseguiu superar.
Fica claro que, a seguir, não se tratará de motivos, mas das decisões tomadas pelos adultos e das consequências práticas que elas tiveram. Os investigadores passam a interrogar aqueles que moravam na casa. Lauren e seu marido são chamados no mesmo dia. São separados em salas diferentes e não têm a oportunidade de se encontrar. O corredor entre eles, 30 metros e uma porta fechada. Cada conversa é gravada, com registro do tempo e da sequência das respostas. Lauren é a primeira a ser chamada para interrogatório. Após as explicações padrão, o investigador quase imediatamente se afasta das formulações gerais. Fotos da despensa, tiradas durante a busca, são colocadas sobre a mesa, uma de cada vez. Primeiro uma, depois a seguinte. Fazem uma pausa entre as fotos, permitindo observar os detalhes. O silêncio na sala torna-se palpável. Ela observa as imagens por um longo tempo. Fica em silêncio por alguns segundos. Os olhos não se movem. Em seguida, diz que não se lembra bem de como as coisas estavam organizadas. Adiciona que sempre foi difícil manter a ordem na casa. Segundo ela, Daniel frequentemente atrapalhava, não obedecia às regras e era preciso afastá-lo para que os outros pudessem viver em paz. O investigador pergunta o que exatamente ela quer dizer. Lauren não responde de imediato. Olha para as próprias mãos. Diz que era temporário, apenas nos momentos em que ele se comportava mal. Enfatiza que não era uma medida permanente. A voz é monótona, quase mecânica. Quando a conversa se volta para o tempo que ele passou lá, as respostas tornam-se vagas. Ela diz que não consegue especificar prazos exatos. Repete que foi por pouco tempo. Ao ser solicitada a descrever um dia comum, ela retorna às mesmas formulações, sem adicionar novos detalhes. O ciclo se fecha. Depois de algum tempo, a conversa aborda como Daniel comia. Primeiro, Lauren afirma com confiança que ele comia com todos. Em seguida, após uma pausa, acrescenta que as porções podiam ser menores. Explica isso dizendo que ele espalhava a comida e causava bagunça. Quando o investigador pergunta quem tomou essa decisão, ela responde de forma evasiva e sugere passar para a próxima pergunta. Seus dedos tremem levemente. Horas depois, Mark é interrogado em outra sala. Mostram a ele as mesmas fotos, na mesma ordem. Ele começa a falar quase imediatamente. Não espera por perguntas. Explica que não tomou as medidas-chave e tentou não se intrometer no que acontecia na casa. Segundo ele, a iniciativa partia da esposa, e ele concordava para evitar conflitos constantes. Ao contrário de Lauren, ele fala com mais detalhes. Conta que a despensa era trancada com um ferrolho para que Daniel não saísse à noite. Menciona um colchão no chão. Diz que a comida era entregue a ele separadamente, para não o sentar à mesa com todos e evitar criar tensão. Ele menciona esses detalhes calmamente, sem pausas perceptíveis, como se estivesse descrevendo a reforma de uma garagem. O investigador compara as suas palavras com o que foi dito anteriormente. Onde Lauren fala de casos raros, Mark descreve uma rotina estável. Ele afirma que era assim quase todos os dias. Essas discrepâncias são registradas imediatamente. Duas versões, os mesmos eventos. Depois disso, são lidos para Mark trechos de anotações pessoais apreendidas durante a busca. As formulações são duras. Elas falam de cópia do ex-marido e causa de todos os problemas. O investigador verifica as datas. Essas anotações se referem ao período em que Mark ainda não morava na casa. Ele silencia e não responde por alguns segundos. Olha para a mesa. Depois, para a parede. Em seguida, diz que nunca havia visto essas anotações antes. Depois disso, Mark não insiste mais em sua versão anterior e começa a explicar em detalhes em que situações Lauren tomava as decisões e em que momento ele deixou de se intrometer nisso. A conversa se estende. O investigador retorna aos mesmos episódios, fazendo perguntas de maneiras diferentes a cada vez. As respostas mudam, os detalhes divergem. As formulações anteriores já não coincidem.
As contradições se multiplicam. Ao final dos interrogatórios, fica claro que as histórias de Lauren e Mark não coincidem e não podem ser unificadas em uma única versão. Essas divergências são muito precisas e repetitivas para serem explicadas como coincidência. A partir daí, todas as palavras ditas por eles começam a ser verificadas com base nos materiais já existentes do caso. Após os interrogatórios, a atenção dos investigadores se concentra no trabalho no hospital. Um especialista da área é convidado para o local onde Daniel está sob constante observação. Não em formato de pesquisa nem de conversa. Nesta fase, ninguém exige respostas nem faz perguntas diretas. A tarefa é outra. Entender se ele é capaz de se comunicar e de que forma ele faz isso. Os primeiros encontros ocorrem quase em silêncio. Daniel não fala. Ele evita o contato visual e mantém-se distante. Senta-se no canto da cama, com os joelhos junto ao peito. O especialista não o apressa, nem o pressiona. Em vez de perguntas, papel e lápis. Explicam que se pode desenhar tudo o que vier à mente, sem regras ou avaliações. Os lápis estão dispostos em uma fila organizada sobre a mesa. Ele os observa por um longo tempo. Depois de alguns dias, os primeiros desenhos aparecem. Neles, os mesmos detalhes se repetem. Uma casa grande, paredes e janelas bem definidas. Dentro, várias figuras desenhadas com confiança. Cores vibrantes, rostos sorridentes. E, separadamente, uma pequena figura, no canto da folha, encerrada em um retângulo escuro sem portas ou janelas. Lápis preto. Linhas grossas, pressionadas. Este motivo aparece em quase todos os desenhos, independentemente do tema proposto. O especialista observador não comenta nada em voz alta. Ele registra tamanhos, localização, repetibilidade. A casa ocupa quase toda a folha. Há muitas figuras dentro. O retângulo escuro está sempre fechado e sempre separado, como se estivesse em outro planeta. Com o tempo, Daniel começa a reagir aos pedidos. Pedem para ele mostrar quem está onde no desenho. Ele mostra primeiro a casa, depois o retângulo. Faz isso calmamente, sem hesitação. O dedo para no quadrado escuro. Quando lhe pedem para explicar o que é aquele lugar, ele permanece em silêncio. Retira a mão. Olha para o lado. Um avanço acontece em uma das sessões, quando cartas com imagens de comida são colocadas sobre a mesa. Este é um conjunto padrão para trabalho associativo: maçãs, pão, leite, biscoitos. Daniel olha para elas e seleciona uma parte, afastando o restante. Movimentos cautelosos, precisos. Ao ser solicitado a explicar a escolha, ele indica que a comida não era para todos e estava ligada à avaliação do comportamento. Fala baixo, quase sussurrando. Essa observação é registrada pelo psicólogo sem esclarecimentos e sem perguntas adicionais. A sessão termina calmamente e sem pressão. Os lápis são guardados na caixa. O relatório é elaborado posteriormente, com base nos desenhos e observações. Nele é registrado: o acesso à comida na família era usado como forma de controle e incentivo. A privação de comida era constante e dependia do comportamento, não de acasos. As conclusões são baseadas nos materiais visuais e nas palavras de Daniel. Antes disso, a investigação tinha apenas documentos, registros e depoimentos contraditórios dos adultos. Agora surge algo que não depende das suas palavras e não pode ser explicado por um mal-entendido. A próxima etapa diz respeito às medidas concretas que foram tomadas nesta casa e como foram registradas pela investigação. Em meados de março de 2002, a investigação já não tinha a sensação de que o caso precisava ser montado em partes. Os autos já continham laudos médicos, resultados de perícias, relatórios de especialistas do hospital e divergências registradas nos depoimentos dos adultos. Todos esses elementos começam a convergir. A imagem se torna completa e cada vez menos dependente das palavras de alguém. Em 18 de março de 2002, Lauren e seu marido Mark são chamados para serem formalmente notificados da apresentação das acusações.
O procedimento ocorre calmamente e sem explicações desnecessárias. As formulações são lidas sequencialmente, item por item. A voz do leitor é monótona. A linguagem jurídica não admite entonações. Lauren escuta em silêncio, quase sem mudar a expressão do rosto. As mãos estão sobre os joelhos. Os dedos estão entrelaçados. Mark fica visivelmente tenso. Esclarece as formulações várias vezes e pede uma pausa para falar com o advogado. Já no dia seguinte, 19 de março, Mark, através de sua defesa, dá a entender que está disposto a colaborar. Sem declarações públicas e sem tentativas de transferir a responsabilidade imediatamente. Trata-se de um acordo em que ele se compromete a prestar depoimento completo em troca de uma redução de sua responsabilidade. A investigação aceita esse sinal e registra as condições. Os documentos são assinados na mesma noite. Mark dá a primeira explicação detalhada em 21 de março de 2002. Seu relato não parece emocional ou justificativo. Ele fala calmamente, seguindo a cronologia. Menciona datas, descreve como os papéis eram distribuídos na casa e quem tomava as decisões-chave. Enfatiza que a iniciativa partiu de Lauren. Indica o período em que as restrições se tornaram permanentes e explica quem monitorava seu cumprimento. Ele se detém separadamente na vida cotidiana da casa. Conta onde Daniel estava durante o dia, quando lhe era permitido sair e em que momentos o acesso a outras áreas era fechado. Descreve em detalhes como a comida era usada como forma de recompensa ou privação, dependendo do comportamento. A voz é monótona. As pausas são curtas. Esses detalhes coincidem com o que havia sido registrado anteriormente no hospital e refletido nos desenhos. Os investigadores verificam o que foi dito passo a passo. Cruzam datas, sequência de eventos, pequenos detalhes domésticos. Não são encontradas discrepâncias significativas. O depoimento de Mark não contradiz os dados médicos, as conclusões dos especialistas e os resultados da busca. Paralelamente, os materiais são apresentados a Lauren. Ela se recusa a admitir a culpa e continua a insistir em sua própria versão. A voz é confiante, o olhar é direto. No entanto, a esta altura, essa linha já não parece coesa. Alguns episódios são refutados por documentos, outros pelos depoimentos do marido. A estrutura geral se desintegra em fragmentos separados e desconectados. Até o final de março de 2002, a investigação tinha uma cronologia dos eventos reconstruída, a compreensão de como os papéis eram distribuídos e uma clara noção de quem controlava o que acontecia na casa ao longo de vários anos. A partir deste momento, a investigação passa a reconstruir a sequência específica dos eventos dentro da casa. A reconstrução começa pela manhã. Com base nos depoimentos dos adultos, dados médicos e conclusões de especialistas, uma imagem consistente é estabelecida. O dia na casa começava aparentemente calmo e habitual. Os demais membros da família se reuniam na cozinha, tomavam café da manhã, discutiam coisas domésticas comuns e planos para o dia. Barulho de louça, cheiro de café, vozes. Para eles, era uma manhã padrão, sem tensão ou conflitos. Daniel não estava incluído nesta rotina. Sua presença na vida comum da casa não era considerada nem discutida, como se ele não existisse. Na maior parte do tempo, ele estava em um pequeno cômodo de serviço. Este espaço era originalmente usado como despensa e não era destinado à permanência de uma pessoa. 1 metro por 1,5 metros. Sem janelas, sem luz. O acesso era controlado pelos adultos. A possibilidade de sair não dependia da hora do dia e não tinha um horário fixo. Tudo era decidido situacionalmente, conforme o humor, conforme as circunstâncias. Durante o dia, ele ficava lá sozinho. Qualquer som era percebido como uma violação da ordem estabelecida. Nesses momentos, as condições se tornavam mais rigorosas.
Esta conclusão baseia-se não apenas nos depoimentos, mas também em dados médicos. Os médicos registraram posteriormente vestígios de lesões antigas, sofridas em diferentes períodos. A natureza delas indica maus tratos severos repetidos, que coincidem com os períodos de isolamento descritos. À noite, a situação mudava apenas parcialmente. A possibilidade de obter comida dependia diretamente de quão silenciosamente ele se comportava durante o dia. Um prato podia aparecer, podia não aparecer. Essa rotina se repetia regularmente. Não parecia para os adultos uma medida de emergência ou uma solução temporária. Era um mecanismo de controle habitual, integrado à vida cotidiana da casa. Como a limpeza, como a lavanderia. O comportamento dos demais membros da família é analisado separadamente. Pelos depoimentos, fica claro que eles foram treinados para não interferir e não fazer perguntas. O que acontecia era percebido como uma norma estabelecida. Com o tempo, a atenção a isso desapareceu completamente. O isolamento de um dos membros da família deixou de ser percebido como algo que exigisse explicações. Sempre foi assim, e assim é. Como resultado, a investigação vê não episódios isolados, mas um sistema estável que existia há anos. Tudo na casa obedecia a essas regras. Eram sustentadas pelo silêncio, pelo hábito e pelo fato de que o que acontecia deixou de ser percebido como algo que excedia o admissível. Esta reconstrução registra o principal. Restrições, isolamento e maus tratos severos foram aplicados consciente e consistentemente. É exatamente essa ordem que é confirmada pelos autos do processo. Nesta fase, a investigação tem uma imagem completa do que aconteceu na casa, organizada por tempo e ações, e isso é suficiente para encaminhar o caso ao tribunal e iniciar a próxima etapa do processo. As sessões judiciais começam em 12 de março de 2003, no Tribunal Distrital do Condado de Tarrant, Texas. O processo ocorre em regime fechado. Esta é uma medida padrão para casos desse tipo. Estão presentes no tribunal as partes da acusação e da defesa, representantes dos serviços sociais, peritos e testemunhas. Os bancos estão quase vazios. Não há jornalistas. O promotor começa com uma exposição sequencial dos eventos. Ele remete o tribunal à forma como a vida na casa foi organizada ao longo de vários anos. Os autos incluem fotografias dos cômodos tiradas durante a busca, laudos médicos, relatórios de especialistas e trechos de interrogatórios. Todos os elementos se unem em uma única cadeia e se complementam, sem contradições. A voz do promotor é monótona. Os fatos falam por si. Em seguida, a palavra é dada aos médicos. Eles explicam em detalhes quais mudanças foram registradas na internação de Daniel e como esses dados se relacionam com as condições estabelecidas durante a investigação. É enfatizado separadamente que o estado diagnosticado se formou gradualmente e não surgiu em um curto período. Essas conclusões são corroboradas pelos resultados dos exames e pela dinâmica da recuperação. Números são projetados na tela. Gráficos. Tabelas. Depois disso, o tribunal ouve o depoimento de Mark. Ele confirma os episódios-chave que mencionou anteriormente e descreve a distribuição de papéis na casa. Suas palavras coincidem com o que já está registrado nos autos e nas conclusões dos especialistas. Não surgem divergências significativas. Ele fala baixo. Olha para o chão. A linha de defesa de Lauren é construída em torno da versão de transtorno mental, à qual a defesa já havia recorrido na fase de investigação. Uma perícia psiquiátrica realizada anteriormente é levada à consideração do tribunal. De acordo com ela, os especialistas concluem que Lauren estava ciente de suas ações e podia controlá-las. Este laudo é lido em voz alta na sala e anexado aos autos do processo. A defesa não objeta.
Após várias semanas de audiências, o tribunal passa aos debates. A acusação insiste na pena máxima, apontando para a natureza sistêmica do ocorrido e sua duração. A defesa limita-se a tentar abrandar as formulações, sem contestar os fatos. Os argumentos soam formais. Não há energia neles. A leitura da sentença leva alguns minutos. O juiz lê lentamente, cada palavra separadamente. Lauren é condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, com transferência para a instituição correcional feminina Mountain View Unit, no estado do Texas, destinada a condenadas por crimes de alta gravidade. Mark recebe 30 anos de prisão e é enviado para a instituição correcional Telford Unit, onde cumprem pena condenados por crimes de alta gravidade no âmbito de acordos com a investigação. Lauren não se mexe. Olha para frente. O rosto está imóvel. Com isso, a parte judicial do caso é concluída. A decisão consolida a avaliação jurídica de tudo que foi possível reconstruir durante a investigação e resume os eventos que por muito tempo permaneceram ocultos por trás da fachada aparentemente próspera da casa. Após a sentença, a história não termina. O tribunal encerra o processo criminal, mas para aqueles que viveram naquela casa, tudo está apenas começando. Em seguida, vem a recuperação, sem câmeras e sem publicidade. Daniel é transferido para um centro de reabilitação especializado. A recuperação é lenta e sob constante supervisão médica. A alimentação e a carga física são introduzidas gradualmente. Primeiro caldos, depois mingaus. Depois alimentos sólidos. Quaisquer mudanças são monitoradas diariamente. Não é um processo rápido, mas a dinâmica é considerada estável. Os gráficos sobem, os números mudam. Paralelamente, as autoridades de proteção à criança decidem pela remoção completa de todos os membros da família da antiga casa. Seus destinos futuros são considerados separadamente. Os contatos entre eles são mantidos de forma limitada e apenas sob controle de especialistas. Uma família adotiva é selecionada para Daniel, pronta para trabalhar a longo prazo com as consequências do que ele viveu. O processo leva meses e ocorre sem publicidade. Documentos, entrevistas, verificações. Mais tarde aparecem raras fotografias já feitas fora do contexto do caso. Em uma delas, Daniel em um balanço. Em outra, ele segura um sorvete nas mãos. Elas não são acompanhadas de comentários e existem como prova de que a recuperação foi possível. O caso em si permanece no meio profissional como um exemplo de como maus tratos severos seletivos podem passar despercebidos por anos em uma família aparentemente funcional. A sentença encerra a questão da responsabilidade, mas não dá respostas para todo o resto. Para como isso pôde durar tanto tempo? Para por que ninguém percebeu? Para o que se passava na cabeça dele todos esses anos? É exatamente isso que torna tais histórias particularmente difíceis de serem descobertas. Por fora, gramado aparado, brinquedos no quintal, andar de bicicleta. Por dentro, uma porta trancada no final do corredor e aquele que deixou de ser visto.